nessa quarta-feira, 27 de setembro de 2023. Uma confissão de fé, uma confissão de alegria, uma confissão através do Espírito Santo que está dentro do nosso coração. A fé é a certeza de coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que a gente não vê. Vai acontecer. No tempo de Deus acontecem as coisas. Não é no nosso tempo. Não temos que forçar nada para que Deus nos conceda algo. Ele já nos concedeu. Agora, no tempo dele, conseguimos as bênçãos que são nossas já. Por isso que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia para com cada um de nós. Que é Romanos, capítulo 9, 16. Entendendo essas palavras, né? A fé vem por ouvir e ouvir Deus falar no nosso coração, que é Romanos 10, 17. Então são palavras gravadas no nosso coração que nos sustenta dia após dia, hora após hora, momento após momento, noite e dia com essa palavra no coração, onde você sente nesta manhã de quarta-feira esse amor e esse perdão. Você confessou com a tua boca que Deus é contigo, não te deixa, não te abandona, está escrito, você tem que crer, você deve crer, porque Deus é contigo, é comigo, é com todos nós que cremos nesta manhã de quarta-feira, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, o que acontece? Deus, entendendo a graça e separando a graça da lei, a lei, ela era a sombra do bem vindouro. Então os bens chegou para nós, que é a graça. A graça é o bem. A graça é o evangelho de poder. A graça é você entender que Cristo veio para você. Então 10:1 de Hebreus diz que a lei era a sombra do bem vindouro. Não é a imagem real daquilo que aconteceria na cruz. Da cruz para cá, tudo é realidade. Tudo já aconteceu. Então, as obras de Deus, né, que muitos fazem hoje, é desnecessário que faça. Por quê? Está completa. 2:10 de Efésios, nós andamos hoje nas obras de antemão que Deus preparou para nós. 2:10 de Efésios. Então, tudo isso aconteceu da cruz para cá, para que você recebesse o Espírito Santo em você. Ezequiel 37:14 foi derramado. Joel 2:28 foi derramado. Atos, capítulo 2, né? Versículo 1, já foi derramado. Então, tudo já está dentro do teu coração. Para que você entenda esse amor de Deus dentro de você. Então, quando Deus ele vem e traz o Espírito, né? Para que ensine a Paulo as palavras do Espírito que estava oculto e hoje no nosso coração, Gálatas capítulo 2, do 5 ao 8, aí Deus separa, né? Paulo para o Evangelho, que é Romanos capítulo 1, versículo 1. Deus separou Paulo para o Evangelho. Então separou Pedro, Tiago e João para os judeus. Né? Então eles foram para os judeus e Paulo para os gentios. Mas quando Paulo vem pregando já a graça no meio do judeu, há muita contenda no livro de Atos. Nós já lemos isso lá. Então, mas só que Deus escolheu Paulo para o ministério do Espírito, onde você tem liberdade em Cristo. Mas nem todos têm essa liberdade, como diz 2 Coríntios 3:17. Então, entendendo isso aqui, você vai ler Romanos 2:16, no dia que Deus julgar o segredo dos homens em Cristo Jesus, em conformidade com o meu evangelho. Então, Paulo ele tem o evangelho. Então, quando você vai ler 1 Coríntios 1:17 diante, ali é um divisor de água. Ali, os gregos não entendem, os gentios também não, os judeus também não. Então, ninguém entendeu por quê. Paulo vem pregando a graça. Paulo vem ensinando aqueles que lá estavam a apostatar da lei de Moisés, para entrar na graça, porque Paulo já conhecia o Evangelho, por isso ele trouxe a palavra da graça. Então, quando aqui nós conhecemos também, o que acontece? Nós já discernimos a palavra de Deus, como fala 1 Coríntios 2:16, nós temos a mente de Cristo para discernir. Então, quando um pastor ele diz que vai colocar o teu nome no livro da vida, bota o nome dele lá, que ele aceitou Jesus, ele está mentindo para você. Por quê? João 15:16 diz que ele te escolheu primeiro, para que nós possamos ir em Cristo e darmos fruto para Ele, para o Cristo ressuscitado, que é a palavra, que é o fruto bom que vem de uma árvore boa.
não para o Nazareno, que ficou na cruz com o meu corpo e me trouxe vida para que hoje eu fosse à igreja. Então você vai entender aqui, Isaías 49, do 14 ao 17, para você ficar entendendo que o teu nome está escrito lá. Isaías 49, 14. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Está fazendo uma pergunta. Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, que não esquece, tá? Uma mãe não esquece do filho que ainda mama. Mas ele que fez uma pergunta. E ele vem discorrendo, né? O profeta Isaías, que Deus já falara para ele, né? Que nós estávamos escritos no livro da vida, na palma da mão dele. Então aqui está, mas ainda que esta viesse a se esquecer, né? Ainda que a mãe viesse a esquecer do que da mama, dele, todavia, eu quem? Deus, né? O Espírito Santo está dentro de nós hoje, que faz esse discernimento. Todavia não me esquecerei de ti. Então ele não esquece de nós. Depois que você entende o Evangelho, depois que você passa a ser filho, passa a ser herdeiro, ele não pode jogar você fora. Agora o pastor, segundo a carne, vai jogar alguém fora, que está na igreja dele. Por quê? Não cumpriu ali a regra. Não cumpriu ali o estatuto da igreja, que lá tem um estatuto, você tem que cumprir. Eu saí de lá para quê? Para pregar o evangelho aqui dentro do meu coração. Por isso eu sou a igreja hoje famosa, gloriosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito. Efésios capítulo 5, versículo 7. Por quê? No Espírito. Então, ele vai me ver com defeito. Por quê? Ele vai me olhar segundo a carne. Porque ele é um pastor segundo a carne. Ele não tem uma expressão dentro dele. Ele até tem, mas só que não entendeu a graça. Para poder discernir a palavra. 16. Eis que nas palmas das minhas mãos, Deus falando, do profeta Isaías profetizando, na palma das minhas mãos, te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. 17. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Por quê? Você hoje é um eleito, é um escolhido, um separado. Você é um predestinado, você já nasceu de novo da água do Espírito. Você está separado aqui para não sofrer dano nesse mundo. Você vai ver muitas pessoas sofrerem das congregações. Por quê? Não saiu para fora, não entendeu a graça, não está no ministério do Espírito, não entendeu aquilo que Paulo vem pregando. Pela graça sois salvos de fé, não vai fazer um dom de Deus, não por obras, porque quem faz as obras vão se gloriar. Por quê? Nós temos que se gloriar em Cristo, ser nova criatura hoje. Então ele aqui falou que o nosso nome está escrito lá, né? Se está lá, o que acontece? Olha aqui Hebreus capítulo 13, versículo 1. Seja constante o amor fraternal. 2. Não negligenciei a hospitalidade, pois alguns praticando, né, sem saber, acolheram anjos. 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmo, em pessoa, fosses os maltratados. 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Esse julgamento foi na cruz. Eu sempre menciono 1 João capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. Ali veio o juízo para o judeu, tirou a transgressão da lei, o pecado foi abolido e trouxe graça para nós. Por isso que você vai ler Zacarias 3,8, ele falou o quê? Vou tirar o pecado do mundo em um só dia, tá? Ele foi à cruz, eu citou e tirou o pecado e disse, eu sou a ressurreição e a vida. E quando você vai ler João 1,29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou lá na cruz e veio para cá, todos nós sem pecado, porque nascemos da graça, já nascemos salvos pela graça. Não temos que fazer as obras, porque já estão prontas para nós. Esse entendimento que nos dá é o apóstolo Paulo, através das 14 cartas que Deus deu para ele, né? E você vai ler, 2 Coríntios 12, 9. Ele falou, Paulo,
a minha graça te basta. Se a graça basta, eu não tenho que aqui tomar água após a oração. Eu não tenho que pegar aqui uma toalhinha e ser tu uma benção. Eu não tenho que pegar aqui uma rosa ungida. Eu não tenho que aqui chegar na congregação e botar o meu nome lá. Não precisa botar meu nome lá, já está aqui escrito. Eu tenho que crer e observar aquilo que Deus escreveu através dos apóstolos, através do apóstolo Paulo, que trouxe o mistério do Espírito, né? Estamos em graça, estamos em amor, estamos em perdão. Então aqui no quarto, digno de honra em todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tenho. Então, contentai-vos com aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho me basta. Por isso que eu sou contra aquele pastor que se envolve em política. Por quê? Ele vai criar uma empresa para ele. Ele vai criar o poder para ele. Tanto de político como de pastor. É o que está acontecendo aí no mundo todo. Pastores presos. Por quê? Não estão debaixo da graça de Deus. Não entenderam o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus em nós. Para que nós não venhamos nos meter aonde não somos chamados. Fomos chamados para nos meter aqui e mergulhar nas águas profundas, no fundo do mar, para recolher aquilo que é bom, que é o tesouro do nosso coração. Agora, se ficarmos na praia, nas ondas, a onda bate para lá e para cá, e você vai de acordo com a onda. Não, aqui não. Aqui você vai de acordo com a palavra de Deus, em espírito e em verdade. Agora aqui no 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. De maneira alguma te deixarei. O pastor pode expulsar da igreja? Dele ele pode, porque é feito de mãos humanas. Deus não habita lá, porque ali ele fez com as mãos humanas, então é dele, de volta para fora. Mas só que aqui dentro de você, não. Aqui é a igreja que você está em Cristo. Aqui jamais um pastor, segundo a carne, te expulsa, porque você está na própria igreja, que é você mesmo. Ele falou, eu não habito em santuário feito de mãos humanas, como fala Atos, capítulo 17, 24. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, e não temerei o que me poderá fazer o homem. O homem ele faz aquilo que ele quer, porque ele fez a igreja dele com as mãos humanas. Só que aqui não, aqui eu tenho explicado, tenho falado, né? O meu pai e minha mãe tiveram a relação e nasceu eu, como nasceu você. Só que Deus não é pai dessa carne, ele é pai dos espíritos, que aqui está. Por isso que ele falou com Jó, onde é que você estava quando eu aqui colocar o fundamento sobre a terra? Jó, capítulo 3, versículo 1 em diante. Ali está. Porque Jó já louvava o Senhor lá. Antes de Deus chegar no mundo, né, para fazer ali, né, botar o fundamento, né, dividir águas, né, molhada, a porção seca, e Jó já louvava ele lá. Por quê? Você vai ler Jó todinho de 38, versículo 1 em diante, você vai ver que você louvava a Deus lá. Você acredita naquilo que está escrito em Jó. Você acredita naquilo que está escrito em Isaías 49, 1 em diante, do 14, 17. Ainda mais que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, que não se esquece é difícil, e Deus falou, eu muito menos esqueço de você. Então você está aqui, com o nomezinho aqui. Quando o pastor diz, bota o nome dele aí, que ele aceitou Jesus, ele está mentindo, ele é pastor 171, não acredite nisso. Ele não entrou pela porta, ele pulou o muro e entrou pelos lados, porque tem que entrar pela porta. Entrou pela porta, você encontrou um novo e vivo caminho, através do véu que foi rasgado, que é Hebreus, capítulo 10, 19 e 20. Aí você tem acesso a Deus, e você não precisa de um padre ou de um pastor, porque o teu pastor está aqui dentro de você, dentro da igreja, que é você. Aqui você congrega. Você tem tudo aqui. Você tem o amor, tem o perdão, tem a paz, tem a alegria no teu coração, tem a mansidão, o domínio próprio, você tem a longanimidade, você tem a paciência de estar em Cristo e ser nova criatura, graças a Deus.
O choro pode durar uma noite inteira sem parar, mas a alegria pela manhã virá. Quantos naqueles dias ficaram sem saber o que fazer? Deus falou, eu vou, mas volto para você. O choro pode durar uma noite inteira sem parar, mas a alegria pela manhã virá. Quantos naqueles dias ficaram sem saber o que fazer? Cristo falou, eu vou, mas volto para você. Jesus voltou, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a porta de entrada, Ele é a minha saída, Ele é o primogênito entre muitos irmãos, Ele foi o primeiro. Aí está a salvação, você não morre. Aí Ele está, Ele foi e voltou para te consolar. Ele foi e voltou para consolar aqueles que choram. João capítulo 14, versículo 28, eu vou, mas volto. E 14, 18 de João lhe falou, não vou deixar vocês órfãos, voltarei para vós outro. E 14, 1 de João lhe falou, não turbe vosso coração. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não iria. Quando ele foi para a cruz, voltou e vem morar aqui no nosso coração, onde ele tirou a amargura, tirou a dor, tirou a inveja, tirou o ódio, tirou o rancor e colocou dentro de nós o verdadeiro amor, que é o Espírito Santo, que voltou do céu e mora em você e em mim, para que nós possamos sentir esse gozo, essa dádiva nesta manhã de quarta-feira no Pai. Amém. E graças a Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã. Espero que todos vocês entendam e recebam no coração essa paz, essa alegria, esse amor de Deus, esse perdão. Graças a Deus, obrigado, Senhor.